Boa tarde, queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui juntos. Estava com saudades, né? A gente está passando por um período difícil, mas nós sabemos que Deus está conosco. E eu estava orando, pedindo ao Senhor que nos trouxesse uma palavra que eu preciso, que você precisa. E o Senhor me deu uma palavra e eu quero ter a graça agora de que Jesus me alcance para que eu possa ter sabedoria e ter discernimento para trazer para vocês, que traga a luz naquilo que eu vou falar. O sangue de Jesus esteja sobre mim, sobre você, sobre a tua casa, sobre a minha casa. O sangue de Jesus venha nos purificar, nos santificar e venha nos trazer entendimento para que possamos, Senhor, ouvir e praticar aquilo, Senhor, que o Senhor quer. Nós te adoramos. Eu adoro a ti pelos meus irmãos, por todas as pessoas que estão ouvindo. Que o Senhor tenha misericórdia e alcance, porque nesses dias difíceis, se nós não tivermos o Senhor, a quem vamos recorrer? Senhor, abençoa todos aqueles que estão ouvindo e também aqueles que estão enfermos. Tem misericórdia, que o Senhor possa curá-los, em nome de Jesus. Senhor, traga para nós a fé que nós não temos. E, Senhor, traga-nos a proteção nesses tempos difíceis de nós e da nossa casa. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. Em nome de Jesus, guarda nossos ouvidos, nossos olhos do que vemos e ouvimos. No nome de Jesus. E divide a nossa alma para sabermos o que é certo e o que não é. No nome de Jesus, amém. Aleluia. Queridos, então, nesses tempos difíceis, eu estava pensando que a coisa mais difícil é. Nós ouvimos muitas coisas. O ser humano já é ávido por informações, né? Ele precisa de informações. Então, a gente vai enchendo nossa cabeça de informações. E isso eu vou falar hoje que é sério. Então, tem a ver, tudo isso tem a ver quando o que ouvimos transforma o nosso corpo. Diz que a física quântica, ela estudou que sons modificam e transformam o nosso organismo. Quando nós ouvimos, dependendo do som que nós ouvimos, do barulho que nós ouvimos, ele vai modificando todo o nosso corpo. Nós levantamos cheios de fé, aí ouvimos notícias, o que acontece? A fé vai embora e nosso corpo todo fica alterado. Ficamos nervosos, com dor de cabeça, com um monte de situação que ocorre no nosso organismo. Nós vimos Adão. Quando ele ouvia a voz de Deus, ele estava em comunhão com o Senhor, ele passeava lá no Jardim do Éden, ele estava feliz. Quando ele ouviu a voz da serpente, a voz do demônio chegou a modificar até o seu DNA. Ele já não queria mais ouvir a Deus, já não tinha vontade mais de conversar, de ter aqueles passeios gostosos pelo Jardim do Éden. Ele queria era se esconder, se afastar de Deus. Veio o medo, veio o desespero. Então, meus queridos, eu vou conversar hoje sobre esse som que nós estamos ouvindo. Que som que você está ouvindo? Porque que esse som que nós ouvimos, de tantas informações, nos afastam até de querer ler a palavra, de confiar em Deus, de ter fé no Senhor, e promove uma série de desesperos que altera todo o nosso organismo. Então, é interessante que eu estava lendo aqui, eu estava vendo uma coisa interessante, que a audição é a porta de entrada para a transformação de nossos pensamentos. Vou repetir. Achei demais isso. A audição é a porta de entrada da transformação dos nossos pensamentos. Então, olha só, tudo tem a ver com a identidade. Quando eu ouço, tudo tem a ver, o que eu ouço, o que eu gosto de ouvir, o que eu não gosto de ouvir, tem a ver com identidade. Então, olha só, nós vamos começar lendo um texto que está lá em Êxodo. Êxodo 3. É um texto que eu amo. Esse texto é maravilhoso. Êxodo capítulo 3. Ora, Moisés, ele havia sido criado no Egito,
com toda a ciência do Egito. Ele conhecia a cultura egípcia. Então, ele tinha informações completamente diferentes do Deus de Israel. Ele tinha informações diferentes. E o que aconteceu? Deus manda ele subir o Monte Horebe, e lá no Monte Horebe, o Senhor começa a falar com ele e fala que ele vai até o faraó. Ora, ele conhecia o exército faraó, era invencível. E Deus fala que ele vai lá tirar o povo. Para ele foi até piada, ele falou, pô. Aí ele pergunta assim, versículo 11, olha só. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então, olha, veja bem, ele quando viu o Senhor, ele sabia da pequenez que ele era. Quem sou eu? Então, aí ele sabia que ele não era nada, né? Que ele, diante do exército de Faraó, ele não era nada. Aqueles espias também que foram, né, no tempo de espiar a terra, Josué, o que aconteceu? Eles falaram, nós somos como gafanhotos. Eles tinham essa imagem deles mesmos. Então, ele pergunta, quem sou eu para tirar o povo, os filhos de Israel? E Deus diz assim para ele, disse Deus a Moisés, eu sou, qual é o seu nome, né? Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá os filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. O que você não é, Moisés? Eu sou. E você me tendo, isso basta. Então, aquele som, aquela palavra modificou, transformou todinho a ideia de Moisés, os pensamentos dele. Então, aquela sensação de fraqueza e foi começando a ser transformado. Aquela ideia de não querer ir, de fracasso, de mediocridade que ele estava, ele começou a ver que ele não era, mas que Deus era. Então, olha só, quando eu ouço a voz de Deus, ocorre, meus irmãos, se nós pudéssemos ver por exemplo, eu fico pensando assim na gravidez, se a gente pudesse ver o que ocorre, se a barriga fosse transparente, a alegria que a gente ia ver, porque até o neném nascer, a gente vê a barriga crescendo, mas não tem ideia da grandeza. Então, se nós pudéssemos ver o que ocorre quando Deus fala conosco na sua palavra, nós não calculamos nem a ideia do que ocorre em todo o nosso ser, no modo de pensar, nos sentimentos, na vontade, no físico. Ocorre uma grande transformação. A voz do Senhor, a voz do Senhor. Salmo 29 fala, né? A voz do Senhor, ele transforma, né? E olha só. Então, quem sou eu? Ele pergunta. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar o povo do Egito? Quem sou eu? Então, ele sabia da pequenez, do pó que ele era, mas Deus diz, eu sou. O que você não é, Moisés? Eu sou, eu vou com você. E eu que vou fazer essa grande obra. Glorioso, mas queridos, glorioso. E aí, o que acontece? Nós vamos ver que quando Deus estava falando com Moisés, para ele, que iria estar com ele. E nós vamos ver ainda, olha só. Então, a porta de entrada dos pensamentos é o ouvir. Então, nós vamos ver lá em Provérbios 4, vamos lá para Provérbios 4, por favor. Provérbios 4 diz assim, versículo 20. Provérbios 4, de 20 até o 23. Diz assim, filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Então, atenta para as minhas palavras. Lá em Romanos 10, 17, fala assim, a fé vem pelo ouvir. E a fé é o escudo que me protege contra as setas do diabo. Então, hoje, em vez de eu ficar ouvindo as más notícias, as informações falsas, os fake news, eu estou ouvindo a palavra de Deus. E é ouvir, por exemplo, quando você lê a palavra, cada um é ficar no seu cantinho, é pegar alguém com você e ler alto. Você precisa ouvir a palavra, porque às vezes quando há uma leitura assim, quando a leitura com os olhos e nós não falamos com a boca, o que acontece? Não retém. Nós precisamos fazer com que a nossa voz, com a palavra de Deus, vibre
as palavras da Bíblia vibrem todos os órgãos do nosso corpo, todos, porque o som nada mais é do que vibração. Quando eu falo, meu ouvido vai recebendo e tudo aqui vai tremer, vai fazer uma revolução dentro de mim. Oh, glória a Deus! Eu quero que Deus traga essa revelação, meu irmão, para você começar a ouvir a Deus e não coisas que vão trazer perturbação e te afastar de Deus. Então aqui continua, né? Filho meu, versículo 20. Atenta para as minhas palavras e os meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos seus olhos, guarda-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Olha, então, guarda o coração, né? Filho meu, primeiro atentar para as palavras, atentar os ensinamentos, ouvidos, estarem atentos para os ensinamentos de Deus. E não te deixe apartar-se dos teus olhos, e guarda aqui no coração, porque são vida e saúde para quem os acha. Então, nós vamos ver que para um pensamento vir na minha cabeça, por exemplo, pensamento de desespero, pensamento de desesperança, pensamento de incredulidade, antes de vir, eu recebi algum som. O pensamento, se vem aqui, ele vem transformado pelo que eu ouço. Então, às vezes eu posso levantar agradecendo a Deus, adorando, de repente eu ouço uma coisa, acabou a adoração, acabou a alegria, acabou tudo. O som que eu ouvi modificou. Então pode ser uma palavra de uma pessoa, pode ser uma notícia. Então olha só, se eu não estou ouvindo constantemente, buscando a palavra de Deus, esses transformamentos, o que eu ouço, né? Esses sons vão alterando meus pensamentos, e do pensamento vem para o sentimento, e do sentimento vem para a atitude. Por exemplo, uma pessoa ficar agressiva, primeiro ela ouviu uma coisa que perturbou ela, aí ela ficou no pensamento com raiva. Aí essa raiva vai se transformar no sentimento, né? Essa raiva se transformou no sentimento, e esse sentimento vai se transformar numa ação agressiva. Então, olha só como se forma as coisas. Então, não vem de repente. Ah, não sei, eu estava tão bem de repente. Não. Primeiro você ouve. E você não coloca debaixo do sangue de Jesus esse barulho, e não pede a Deus para levar seu pensamento cativo à obediência, né? E você ouve o som e não manda ele embora, e não pede o sangue de Cristo. O que ele vai fazer? Ele vai se transformar num pensamento. Esse pensamento se transforma num sentimento, e esse sentimento vai transformar numa ação, numa atitude que você vai até estranhar. Então aqui está falando, atenta para minhas palavras, ouve, né? Então a porta de entrada dos meus pensamentos são os ouvidos e os olhos, né? Os olhos também. Quando eu vejo alguma coisa, começa o meu pensamento a ficar, e eu deixo assim, como se fala, como um rio correr. Na hora a Bíblia fala que 2 Coríntios 10 fala que eu preciso levar cativos os meus pensamentos à obediência de Cristo. Então, olha só, o pensamento só entra através do som. Que som que você está ouvindo? Que notícias que você está ouvindo? Você, quando lê a palavra, você lê alto. Por que lê alto? Porque o som que sai da sua boca, da palavra de Deus, transforma todo o seu ser, os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu corpo. Glória a Deus, Senhor, dê-nos entendimento para agirmos assim. Então, o que vai acontecer? Por que Moisés ouviu? Porque a identidade dele estava fragmentada, a identidade de Moisés, quando ele fala, quem sou eu? Ele sabia que ele não era nada, que ele tinha fugido do Egito, que ele era criado com o filho faraó, e que ele fugiu porque matou o Egito. A identidade dele estava lá embaixo, ele estava se sentindo, não há dias que você se sente assim,
puxa, né, como eu tô tão mal, né? Então aqui fala assim que a formação da identidade passa por uma gama de sentimentos e ela que te identifica como você é. E ela, quando você tem uma identidade com o eu sou, as suas escolhas são diferentes. O que você vai escolher durante o dia para pensar, para agir, vão ser diferentes. Então, tudo isso, os pensamentos, as escolhas durante o dia, tem tudo a ver com a minha identidade. Se eu estou, se eu entendo que eu sou limitado, fragilizado, mas que o eu sou está comigo. Então é o eu sou que começa a trabalhar na minha identidade. Você pode ser fraco, mas eu amo você e te escolhi. E quero que você faça aquilo que você veio para esse mundo fazer. E eu vou estar com você. Ainda que for para ir tirar o povo do Egito, que é a nossa função, né? Tirar as pessoas que estão no Egito com a palavra de Deus. Mas quem sou eu? Quem sou eu para ir lá? Mas o Senhor fala, eu falo que o eu sou. Você não vai no seu nome, você vai no meu nome. Então, olha que glória. Então, nós vamos ver que toda a identidade de um homem vem quando Deus forma essa identidade. Para que eu fui criado? Não é verdade? Para que eu fui criado? E nós vamos ver que nós vamos ver também um versículo que está em Provérbios. Nós vamos ver em Provérbios 27, versículo. Nós vamos ver aqui Provérbios 27, versículo. Vamos lá, em Provérbios 27. Que fala que aquilo que eu penso é o que eu sou, não é? Que fala que aquilo que eu penso é o que eu sou. Vamos ver, Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7. Vamos lá. Provérbios 23, 7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz com bem, mas seu coração não está contigo. Então, olha só, como uma pessoa pensa que ela é, assim ela é. Lembra, os espias falam, eu sou como o gafanhoto, e eles são gigantes, nós não vamos vencê-los. Então, diante dessa pandemia, nós também pensamos, quem somos nós? O que vamos fazer? O que vai acontecer? Eu estou perdido, Jesus veio buscar o perdido. Então, olha só, quem, como a sua alma pensa assim, olha como imagina a sua alma, assim ele é. Ou seja, o que eu penso de mim mesmo, eu vou ser. Então, olha que interessante. Eu abrigo pensamentos malignos, eu abrigo pensamentos setas do que eu ouço por causa da minha identidade, do meu medo. Não é? Porque quando eu tenho eu sou, Moisés estava morrendo de medo. Quando ele viu que o eu sou estava com ele foi na força do eu sou. Ele começou a ouvir outra voz. A voz do eu sou sobrepujava as outras vozes que ele ouvia. A informação de Deus, a vida de Deus sobrepujava todas as outras vozes. Isso é maravilhoso. Isso que nós precisamos buscar ardentemente, meus queridos, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, amigos. Nós precisamos buscar, porque senão as informações que nós estamos tendo no mundo nos sufocam, nos matam. Não é? Então, olha só que interessante. Então, aqui está dizendo como imagina a alma ela passa a ser. Né? Eu não vou conseguir, isso nunca vai mudar mesmo, todo mundo vai morrer. Então, como eu imagino, assim, então primeiro vem o ouvir. Por que você está pensando tudo isso? Porque você ouviu e você acreditou. Né? Então, eu quero compartilhar com vocês uma história que eu comprei para a Jolie e para a Luísa, para minhas netinhas, um livro chamado Você é Muito Especial, do Max Lucado. É um homem de Deus, Max Lucado. Depois até tem PDF, se você quiser depois achar no YouTube. Você é Muito Especial. Então eu vou contar para vocês, é uma história de criança, mas é terrivelmente profunda.
Eu vou contar e eu quero que, quando eu li, eu chorei, meus irmãos, porque é muita verdade para nossa cabecinha muitas vezes tão assim, tão distraída. Então eu vou contar. E é um livro para criança. Olha só. Diz que havia uma cidade em que havia os chulingos. Chulingos eram bonecos de madeira. E eles eram de toda forma. Um tinha nariz comprido, outro tinha nariz pequenininho, outro tinha orelhas grandes, outro tinha as mãos grandes, pequenas. Um era assim, sem uma perna, o outro era com perna. Então havia chulingos de toda parte. E eles recebiam uma caixinha com estrelas e outras com bolinhas marrons. Então, eles estavam ali naquela cidade e, por exemplo, os chulingos que pulavam, que sabiam teatro, que estudavam, que se destacavam, eles vinham e punham uma estrela. Aí eles ficavam. Aí eles. Aquele que não, por exemplo, que estava assim, sem saber esporte, errava na lição, eles colocavam bolinhas marrons. E a gente vai ver que o Marcinelo era um menininho de madeira que estava cheio de bolinha marrom. Por quê? Porque ele fazia tudo errado. Ele não sabia pular, todo mundo falava que ele era muito feio e que ele, assim, que o corpo dele era feio, que ele não sabia usar a inteligência. E ele estava muito triste, porque o corpo era um adesivo, essas bolinhas marrons eram um adesivo que grudava. E tinha as bolinhas e tinha as estrelas que os outros tinham, todo orgulhoso das estrelas. Os mesmos que colocavam estrelas, muitas vezes colocavam bolinhas nos que tinham estrela quando eles erravam. Então, e era essa dor, essa competição terrível. Aí o que acontece? Acontece que ele encontra uma menina chamada Lúcia. Essa menina, ele olha assim, ela não tem nada, ela não tem bolinha nem estrela no corpo. Aí ele fala assim: por que você consegue, ter o corpo, por que o adesivo não gruda? Aí mesmo que os chulingos viessem colocar bolinha marrom, o corpo dela não pegava, nem a estrela, nem a bolinha marrom. Aí ela perguntou assim, o Marcinelo perguntou assim, Marcinelo: ô Lúcia, por que no seu corpo não segura nenhum adesivo, nem estrela, nem bolinha? Ela falou: é porque eu estou sempre indo no marceneiro Eli. E lá ele conversa muito comigo. Então não sei, então não gruda nada em mim. Aí ele falou assim: eu quero. Será que ele gostaria de conversar comigo? Aí o Marcinelo foi lá e falou que conheceu a Lúcia. Quando ele entrou, ele falou assim: ele estava trabalhando, o Marcinelo falou: eu vou me embora que ele nem vai querer me ver. O Eli falou assim: Marcinelo chamou pelo seu nome. Isso já impactou Marcinelo. Como ele sabe meu nome? Ele falou: como é que você sabe meu nome, Marcineiro? Ele fez assim: ora, se fui eu que te criei, como é que eu não vou saber o teu nome? E eu estava esperando você vir, porque eu amo você muito. Você é muito especial. Ele ficou chocado. Ele falou assim: então eu quero que você me responda. Por que na Lúcia não gruda adesivo? Ele falou assim: é porque ela sempre vem falar comigo. Porque ela ouve a minha voz. Então, os adesivos que os outros querem pôr nela, tanto de estrela para deixá-la orgulhosa, enaltecer o eu dela, não pega. E nem o de dizer que ela é nada, porque ela sabe que tem valor e que ela é muito especial para mim. E ele ficou chocado. E ele falou assim: quando você ouve a minha voz e percebe que a minha voz é maior e ela é mais importante para você, para a Lúcia, a minha voz é mais importante do que as outras vozes que ela ouve. Então, por isso que os adesivos, nem de glória e nem de dizer que ela é nada, caem. Ela não segura nela, porque ela vem constantemente conversar comigo e ouvir a minha voz. Aí
Quando ele começou a ouvir a voz do Eli, né, do carpinteiro, já começaram a cair as bolinhas que estava grudada nele, já não segurava no corpo dele. Queridos, eu chorei, sabe por quê? Porque a coisa mais maravilhosa é quando você consegue ouvir a voz de Deus. Nada fica grudado na gente. Nada. Porque o que eu tenho ouvido de desespero, de surto psicótico? Agora uma moça saiu da Covid e teve um surto. E eu fiquei muito triste, chorei diante de Deus para que Deus restaure a vida. O que tem havido? Porque houve outras vozes. Meus queridos, em nome de Jesus, eu não estou pedindo, eu imploro para que nós temos que ir à carpintaria de Deus, aquele que nos fez, e ouvir a voz dele. Não ouvir a voz do estranho, porque todas as bolinhas que nos colocaram, tanto e as estrelas para nos enaltecerem e nos afastarem de Deus, porque o orgulho nos afasta, caiam em nome de Jesus. Então, o que eu quero dizer com isso? A identidade, quem você é, você é especial porque você é o João, você é a Maria, você é a Nalba, você é a Carol, você é importante para Deus. Cada um é importante, mas você é importante para Deus porque Ele criou você. Porque Ele criou você para a glória dele, não é verdade? E quando você ouve a voz dele e dá importância e vai estar sempre com ele, o que acontece? Todo o teu organismo modifica, toda a tua estrutura modifica e você não pega mais esse tipo de informação. A informação que eu preciso é o que Deus me diz, não é o que a mídia está falando, não é o que as redes sociais estão falando. E o que aconteceu com a Lúcia? Nenhum adesivo pegava. Então, queridos, com quem você é, e você descobre quem o eu sou que é Deus, isso impede que muitas informações, que todas as informações erradas entrem em você. Que cada um está falando uma coisa. E eu estou falando o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz, isso que me importa. Eu quero ouvir a voz do carpinteiro Jesus. Eu quero estar lá porque foi Ele que me fez. Ele sabe da minha estrutura. Então, queridos, quantas bolinhas marrons você está grudado em você? Ou quantas estrelas você se achando que é alguma coisa? Quando, na verdade, nós somos tão frágeis e precisamos do colo de Deus cada segundo. Então, o único que entende a meu respeito é o Senhor. E eu preciso ouvir a sua voz, mais do que todas as outras vozes do mundo. Querido, para mim, foi muito forte essa lição de Deus, e eu espero que você tenha entendido e que você vai buscar a voz do carpinteiro, Jesus. Eu amo vocês, eu quero que o Senhor guarde vocês e nós vamos orar para que você, no momento que começa a ouvir a voz de Deus, todas as bolinhas marrons e as estrelas caem e você fica você mesmo, a essência, o ser humano, a Rose, a Maria, a Joana, você fica você mesmo, glória a Deus. Nós vamos orar então. Pai, obrigada porque o Senhor é o grande eu sou. Obrigada porque o Senhor nos criou para a sua glória. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá uma identidade, oh glória a Deus, e essa identidade vai definir todas as nossas escolhas durante o dia. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Modifica, Senhor, a nossa estrutura, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Nós queremos ouvir, Senhor, e não queremos ouvir o que o mundo está falando, o desespero do mundo, as desgraças, as porcentagens que muitas vezes estão erradas, ou algumas estão certas, mas eu sei que a sua porcentagem, ela é o equilíbrio. A sua palavra é o meu equilíbrio. A sua voz é o que me transforma os meus pensamentos, é o que transforma os meus sentimentos, a minha vontade, o meu corpo. Aleluia, Senhor. Senhor, guarde o teu povo, Senhor, de tantas coisas ruins que estão se falando. Guarde os nossos ouvidos em nome de Jesus. Senhor,
Guarda nossos ouvidos, porque quando entra coisa, né, há uma transformação, tanto para o bem como para o mal, Senhor. Não deixe, filtra, Senhor, coloca um filtro nos nossos ouvidos para não passar as coisas, Senhor, que nós não devemos ouvir. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. A fé vem pelo ouvir. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. E aí, Senhor, tudo aquilo que é de mal que cai agora do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. E a Ti seja toda a glória. O Senhor é o nosso Criador. O Senhor sabe como nós funcionamos. O Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor cuida de nós. A Ti seja toda a glória e toda a honra e todo o poder para todo sempre. Guarda o Teu povo, Senhor. Guarda nesses dias de confusão. Em Romanos 10:11 diz que aquele que crê no Senhor não será confundido. Não será confundido, não será perturbado, em nome de Jesus. Guarda a nossa vida, em nome de Jesus, Senhor. Guarda os que estão doentes, ó Deus. Guarda, Senhor, aqueles que estão perturbados, Senhor. Guarda, Senhor. Tem misericórdia e os cure. E a Tua voz, Senhor, transforma todo o nosso ser, até o nosso DNA, no nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Amém. Um beijo grande e eu quero dizer para vocês que amanhã começa de manhã o Café com Eclesiastes. Então você vai assistir a partir de amanhã. Nós vamos estudar o livro de Eclesiastes. Um beijo grande, amo vocês. Que o Senhor abençoe os seus ouvidos, os seus pensamentos, os seus sentimentos e a sua vontade. E que você ouça a voz de quem te fez. Um beijo!